Olá! Hoje eu estou aqui com uma missão muito especial, te convidar a revisitar os momentos mais marcantes e inspiradores da primeira temporada do nosso podcast Vem Pro Gemba. Aqui falamos sobre os reais segredos por trás da melhoria contínua, sobre o universo da gestão e operação enxuta e falamos de projetos inspiradores e uma liderança transformadora. Foram conversas cheias de aprendizados, insights e, é claro, muita troca de experiência para quem busca a excelência tanto nas organizações quanto em suas carreiras. Mas antes de seguirmos em frente, eu quero fazer um enorme agradecimento a você que nos acompanhou ao longo dessa jornada, aos convidados incríveis que compartilharam tanto conhecimento e a nossa equipe que tornou esse projeto possível. Se você gostou da primeira temporada, já pode se animar. A segunda temporada já está sendo preparada com novos episódios repletos de dicas, cases, conteúdos e entrevistas para alavancar os seus resultados. Então fique ligado e vem construir essa jornada com a gente. Se a primeira temporada foi repleta de insights valiosos, esperem até ver o que vem por aí. Porque a melhoria contínua não para e nós vamos continuar disseminando conhecimento através de projetos que serão compartilhados nos episódios desse ano. E enquanto a próxima temporada não chega, que tal relembrar os melhores momentos da primeira? Então prepare-se, ajuste o volume e vem pro Gemba! Então eu lembro que a primeira formação que a gente fez foi uma formação simples para explicar para os operadores da linha de produção o que é indústria 4.0. Você vê, por quê? Porque no final das contas você não pode ligar tecnologia ou performance ou competitividade com redução de pessoas. Nunca foi essa a nossa intenção. E sempre nos perguntam isso, mas vocês fazem a automação, vocês fazem isso para quê? Para reduzir pessoas? Não, nossa questão não é reduzir pessoas, é melhorar a eficiência. Não é as pessoas. Porque, por exemplo, uma montadora, a linha de montagem é praticamente 100% manual. Porque é tão específico que você precisa ter aquele carinho para montagem. Óbvio, você vai para uma área de pintura, pela característica do processo, ela já não é manual, ela tem que ser automatizada. Você vai para uma área de solda, a área de solda você não é manual. Mesmo que a gente tenha um alto índice de operações manuais, mas ela já passa a ser mais automatizada pela característica do processo, não porque a gente busca isso. Então, a gente foi explicar para essas pessoas lá bem no básico, olha, do que está se falando, o que isso significa, qual que é o impacto que você vê. E isso deu um reflexo que até hoje o pessoal, quando me encontra, fala assim, olha, eu lembro aquele dia que a gente falou e foi uma coisa bacana. Então, você vê, como é que eu embarco as pessoas nisso? Para mim, a Toyota, ela é especialista em psicologia humana, tá? Não é em Lean nem Kaizen. Não é em Lean nem Kaizen, tá? Então é psicologia humana, é como faz as coisas acontecerem do ponto de vista psíquico-emocional. Porque é o ser humano que faz acontecer. Porque é ele que faz acontecer, tá? Então tô dizendo isso porque assim, se você terminar um evento Kaizen e não tiver o sentimento de que foi massa, cara, as pessoas começam a fugir dessa história de evento Kaizen. Vai lá, dá um trabalho, vara à noite, e daí chega no fim e apresenta, mas tá, e o resultado? As pessoas fogem. Então, assim, se você fizer tudo legal. Agora imagina chegar a 100, Vânia. Então, a gente não pode ter isso. Então, voltando no exemplo, eu tinha que passar de 1 produto por hora para 1,5. É uma hipótese aqui. Isso tem que acontecer dentro da semana. Como que a gente amarra o segundo ponto? Então, o evento Kaizen sem muita tarefa de casa, tá? Eu não tô dizendo que é crime, tá? Eu não precisa mas é um baita do ensinamento, porque isso que você está trazendo para quem nos ouve, nos acompanha, está começando a sua jornada Lean, ou para aqueles que já estão há muito tempo e se interessam, querem sempre ouvir mais, eu acho que é super importante. Evento Kaizen, sair com mais de 5 tarefas, não é Lean, não é evento Kaizen. Desdobra outro projeto. Né? Desdobra outro projeto, Vânia, é isso aí. E assim, dentro disso também, algo que eu acho mágico no evento Kaizen e na metodologia, né? Todos nós, gente, muitas vezes nós temos energia e estamos empolgados com alguma coisa. Se você ficar numa longa duração tendo que fazer aquilo, a sua empolgação acaba, Então, assim, 1 semana é o tempo perfeito para fazer a transformação. Sim. A gente tem que ter uma base bem forte, principalmente de pessoas, né? Eu acho que esse é um ensinamento Toyota também. Então, o desenvolvimento das pessoas é muito importante, essa virada de chave, né? Essa maturidade que tu fala
mindset para melhoria contínua. Eu acho que isso tem que ser feito antes de qualquer coisa. Antes de você digitalizar os problemas. Porque problemas você vai ter no chão de fábrica de toda forma. E aí você precisa primeiro ter isso bem definido. Não os problemas, mas como resolver os problemas. Ter as ferramentas, inclusive, da resolução de problemas bem implementado. Né? O pessoal, o chão de fábrica entender e dar valor para esse tipo de ferramenta, que é o que vai ajudar no dia a dia. E que vai fazer com que o trabalho deles fique mais fácil. No começo é complicado porque assim, as pessoas acham que é mais trabalho. É mais uma coisa que eu tenho que fazer, é mais um papel que eu tenho que preencher, mas você precisa primeiro ter tudo isso mapeado, os processos bem definidos, as posições de trabalho, tempos e movimentos também, né, de toda a operação, para você ver de cima o ambiente organizado. E aí, depois sim, aí você vem com as ferramentas de digitalização. Porque senão não adianta. Como você falou, a gente vai só digitalizar os problemas e pode ser que piore. Porque se você não tem um processo bem definido e você implementa uma ferramenta digital, aquela ferramenta não vai entender o que você está fazendo. E os dados que você pode ter, né, num Data Analytics, por exemplo, você está colocando muito lixo para dentro do sistema e ele não vai te devolver uma solução. Sim. Ele vai te devolver uma resposta qualquer. E um dado que não vai fazer sentido para uma análise de tomada de decisão. Exatamente. E aí você pode tá mirando para um lado, o sistema vai te devolver uma resposta para você resolver do outro lado e que não vai resolver o teu problema. Uma vez o Kosaka, um consultor muito conhecido nacionalmente, um mestre de Lean, um sensei, ele falou sobre isso numa das nossas conferências, né? Ele fala assim, quando uma empresa, ela é essencialmente, genuinamente, e ela leva o Lean a sério, ela nem precisa do Six Sigma. Quando ela está realmente madura com o Lean, ela não utiliza o Six Sigma e ela pode ir direto para 4.0. Esse é um exemplo. Eu fiz essa pergunta, né, porque eu gostaria de ter mais essa validação de uma profissional que está na linha de frente, que quando você realmente utiliza as ferramentas levadas a sério do que o Lean propõe, o levantamento de dados, a coleta de dados, a análise constante de dados, ela pode ir automaticamente para um sistema automatizado dentro das tecnologias da indústria 4.0. A gente ainda tem análises manuais, que a gente quer mudar isso também para análises mais... já tem sistemas sendo implementados para análise automática de dados, mas ainda a gente tem pessoas que fazem essas análises, são muitos dados coletados, e aí a gente está ainda buscando os caminhos para essas análises voltarem como resultado. É isso que importa, não adianta você ter uma coleta de dados lá, um Data Analytics gigantesco, mas você nem saber o que fazer com aquela quantidade de dados. Isso precisa te dar o retorno para tomada de decisão. Sim. Isso é essencial, porque não adianta, a minha indústria é 100% 4.0, mas o que você faz com os dados? Não faço nada, só coleto. Não então, faz sentido. Então tá jogando tempo e dinheiro fora, né? Não faz sentido porque investiu muito, né? Vou falar o Kaizen mais simples que teve lá na parte da funilaria, tá? Que foi realmente o pessoal tava sem espaço para poder pendurar as peças pintadas. E aí você pensa, nossa, para fazer Kaizen, para fazer melhoria contínua, tem que ser projetos muito grandes. Não, e o operador falou, cara, vamos furar essa parede e pendurar as peças aqui, porque isso vai me ganhar tempo, eu não vou precisar me deslocar para ficar procurando peça, Fizemos de 26 peças pintadas por dia, saiu para 34. Então, assim... Reduziu o tempo de deslocamento do... O tempo de deslocamento do preparador e do pintor. Então, ações pequenas no dia a dia realmente trazem esses grandes resultados. Quantas? De 26 para 34. Você vê, né? Mudar a forma de pendurar uma peça pintada. Obviamente, deixar a peça mais próximo
E precisaram o quê? De um prego? Não, realmente De um gancho? fizemos suporte e gancho na parede pra pendurar as peças. Tipo, quase custo zero. Custo zero. Sim, depois você fala, o que é o número indicador de 34, de 26 para 34, né? Isso é diário ou era mensal? Isso diário. Diário? Então vamos falar, quanto que isso custa semanal, quanto que isso custa mensal, quanto que isso custa semestral e qual que é o impacto anual de olhar, vamos colocar os ganchos para as peças pintadas. Exatamente. Você chegou a medir esse indicador? Não medi ainda. Então vamos ver, eu fiquei curiosa, quero saber, o que mais? Quanto é o indicador em outra área dessas aí que você comentou? Legal, na área de pensar numa área administrativa. A nossa área administrativa ficava usando muita planilha, muito papel de pão ainda assim, e qual que é a principal coisa que uma empresa para sair de 10 carros e ir para 300 a 500 carros por mês precisa? Controle da informação. Então a gente foi realmente focar no administrativo e falar, cara, o que a gente precisa focar primeiro aqui no administrativo para chegar a informação correta para produção. E a gente foi utilizando tudo mesmo via sistema, usando o sistema que a gente tem hoje lá, para que a gente consiga fazer esse controle. Então, o meu funcionário, que hoje ele conseguia fazer 10, 12 ordens de serviço por dia, ele está fazendo 40, 45 ordens de serviço, que daí é realmente digitar. Quadruplicou a produção. Porque usa sistema, a informação vem mais fácil, chega na mão, não precisa ficar procurando em um monte de planilha, um monte de papel. Teve um determinado projeto que a gente daí mapeou tudo para fazer, foi a fundo, aí foi o do setup de tinta para reaproveitamento, que foram R$35 mil que a gente atingiu gastando apenas, acho que foram R$4 mil. Então o payback, acho que 8 vezes. Exatamente, foi muito rápido o payback. Que bacana. E tem uma forte aderência, assim, tanto da equipe de gestão quanto da equipe de operação, eles estão envolvidos nisso, acreditam na ideia. Legal, depois eu tenho uma outra pergunta, mas primeiro eu vou ouvir esse ponto, depois eu quero fazer uma outra pergunta também. Sim, inicialmente mais por a equipe da liderança, os encarregados, e mais essa equipe depois que essa força-tarefa se tornou o setor de engenharia de processos. Mas hoje o que a gente tem atuado, por exemplo, para estimular o pessoal, a gente tem um projeto que é de melhores ideias, ou seja, qualquer pessoa da fábrica pode dar uma ideia, ela se torna líder e executora dessa ideia, e os maiores saves do ano vão receber daí uma premiação que é alguma formação, seja uma graduação, uma pós-graduação ou algum curso específico. Legal. E tem um comitê que analisa essas ideias para ver qual teve o maior impacto e tal? Exatamente. Então, primeiro o que acontece? Primeiro é avaliado quais foram os grupos ali ou as pessoas que trouxeram os maiores saves. Depois, posteriormente, todos os supervisores avaliam quais foram os projetos mais impactantes desses maiores saves para gerar os premiadores desses projetos. Quando você entende isso, que no final do dia você tem que fazer um produto e esse produto vai para uma pessoa, que essa pessoa vai utilizar esse produto também para... Um exemplo, né? Na Bosch a gente faz bombas, e essas bombas vão para um caminhão, e esse caminhão é para uma pessoa, que vai transportar alimento para uma pessoa. Então, assim... Começa e termina nas pessoas. Começa e termina nas pessoas. Então, quando a gente entende isso, que tudo é importante você saber lidar com as pessoas e que... No final, quando você consegue entender isso, essa equação, né? Que nem tudo é técnico, né? Você tem que ter esses soft skills para trabalhar com as pessoas. Você consegue ter mais êxito nas suas atividades. Você, no dia a dia de trabalho, as coisas fluem mais tranquilamente, né? Você evita conflitos, então... E você galga bem mais fácil os postos, né, de alta gestão, os postos de destaque, você protagoniza com mais facilidade no ambiente de trabalho. Eu vou, né, não adianta nada ser um engenheiro fodão, opa, qualquer pi, e ser uma pessoa incapaz de se relacionar, né, de ter negociações diárias, porque tudo é negociação, né? Se você negocia um prazo, é uma negociação. Se você negocia ali com o teu colaborador ou com um par de trabalho, uma mudança num processo, você tem que aprender a negociar sobre isso, né, para você ter essa influência. Então, para mim, assim, essa equação, como eu disse para você, foi muito, muito assertiva e acho que foi o azeite que te fez fluir melhor dentro dessa questão mesmo de desenvolvimento e chegar na liderança propriamente dito. E quando você começou a fazer o curso, e daí, obviamente, né, que
porque você quis buscar a certificação, né? Não só a formação em Black Belt Lean Six Sigma, mas também a certificação do projeto. Quando você foi buscar a certificação, como é que foi escolher o projeto? Quais foram os desafios? Quais foram os ganhos? Lá no final você conta os ganhos, mas como é que foi? O que eu vou fazer para me certificar? Olha, primeiramente eu busquei, né, um sponsor, né, expliquei toda para a gestão que eu iria fazer um projeto voltado para minha certificação e alinhado com o meu gestor, né, que seria o meu a pessoa que iria ser o meu padrinho, né, em todo esse projeto, e o meu coach também, que é um professor da escola que trouxe. E aí eu apresentei a ideia, né? A gente entendeu que seria o maior problema do Pareto lá da empresa, um dos maiores problemas, né, da empresa, que a gente pegou que esse problema tinha 20 anos, vai. E aí eu falei, vamos entender o desafio e vamos aplicar, né, a metodologia para... Eu, no começo, pra ser bem sincero, eu tava bem cético. Eu falei, e agora, né? Será que a gente vai resolver um problema de 20 anos? Era um problema crônico de 20 problema anos? Crônico. Desde quando isso veio o nosso produto veio da Alemanha, esse problema existia. E aí a gente escolheu esse projeto para a gente começar a aplicar as ferramentas. E passo a passo, a gente, junto com o professor, fazia teste nos sábados, né? O professor estava junto e a gente conversando, faça isso, faça aquilo, e no final a gente convergiu para um resultado bem significativo, né? O resultado do projeto, a gente conseguiu ter um faturamento aí de aproximadamente 2 milhões de ano, né? A gente estava falando aqui uma linha de montagem a 50 mil reais, uma hora de linha parada, e a gente conseguiu trazer esses resultados, né, para a organização. Eu diria que a chave, num primeiro momento, é a comunicação. A chave é a comunicação, é você conseguir transmitir as informações de forma clara para que as pessoas se sintam pertencentes àquilo. Não pode ser um número que a pessoa se sinta distante, sabe? Não pode ser uma meta que a pessoa se sinta totalmente distante daquela informação. A pessoa precisa se enxergar naquilo. Por isso que, para mim, num primeiro momento, a chave é a comunicação. Mas, obviamente, métodos e processos fazem parte disso. Porque depois da comunicação, depois que você consegue fazer com que as pessoas se conectem com aquele número de forma genuína, com aquela meta, e consigam entender como é que ela colabora para o todo, porque é um pedaço que vai compor um resultado corporativo, depois disso, os métodos e processos, eles são essencialmente necessários. Por quê? Porque eles precisam ser medidos, porque eles precisam ser mensurados. Então, puxa, Ju, você colocou uma cenourinha aqui para mim, eu já entendi que se eu implementar A, B, C, Z, eu vou contribuir para esse todo, mas eu também preciso entender se tem progresso, eu também preciso entender o quanto eu estou, de fato, colaborando para esse número. Então, os métodos e os processos, eles também são igualmente importantes, mas eles são secundários, eu diria. Num primeiro momento, a comunicação é chave. E depois, os métodos e processos, eles vão servir para que você consiga progredir, para que você consiga ter ritmo, eu diria, para a execução das atividades e para que você consiga mensurar e até devolver para essas pessoas que esses resultados estão vindo, ou não, porque também acontece, né? Sim, verdade sejam ditas. Sim, você trabalha numa empresa brasileira, né, que acaba desdobrando isso para outros países. A Priscila já está no... É o inverso da Ju. Totalmente o inverso. Eu queria ver como é que é isso, porque você é que, né, vem de uma indústria farmacêutica japonesa, uma cultura japonesa, e a Ju até falou agora há pouco, né, ela tem que tropicalizar, né, a cultura, porque precisa se adaptar aqui ao Brasil. Ela deu exemplos para nós de como que ela utiliza para fazer esse particionar, né, essas metas. Esse desdobramento para chegar. Como é que chega para você? Para mim, na verdade, assim, eu comentei com a Ju agora cedo, né? É o oposto à minha vivência da dela. Porque a Ju está numa empresa nacional que ganhou o mundo. Né, hoje mais de quase 30 países, né, Ju? E no meu caso, eu estou numa empresa japonesa, aonde a gente se reporta, o grupo que hoje eu me reporto está em Singapura, e as decisões são tomadas lá fora, pelo conselho, e vem para o mundo todo, e não é só para o Brasil. Então, a estratégia que é implementada cascateia para o Brasil, para o mundo todo. E aí é muito também da questão da regionalização, da tropicalização que a Ju trouxe, da gente entender como que a gente vai cascatear e implementar isso. A ação vai ter que ser implementada, porque é global. A meta é a mesma para todo mundo. São 50, no teu caso, são 50 países. São mais de 50 países onde a Stella está. E no caso aqui, a gente está pensando vai ser cascateado, vai descer.
como que a gente vai implementar, que eu acho que foi quando você me fez o convite, foi muito rico, porque a gente acaba vivendo isso, e no meu cenário, no meu mercado, com uma metodologia de vendas. Hoje a metodologia de vendas que a gente usa é do mundo todo. É meio louco, né? E funciona no Brasil? E funciona no Brasil. Então, quer dizer, no Japão, está se usando a mesma metodologia que é usado no Brasil, que é usado nos Estados Unidos, que é usado na Europa, que é usado na Ásia. E aí vem a riqueza do como implementar, né? E você perguntou para ela qual é a principal chave. Sim. E comunicação. A gente está falando de 3 pilares aqui, né? 3 pilares. Comunicação, processos e metodologias. Exatamente. Aí lá também funciona dessa forma. Funciona. Para mim, acho que a comunicação, Vânia, ela é rica em todos os processos, não só na implementação da estratégia, mas como para a questão de cultura, para uma questão de liderança, de processos do dia a dia. E se não tiver essa comunicação, ela tem que chegar clara e ser contínua, né? Porque vamos lançar um projeto e faz uma comunicação uma vez só? Não roda. A comunicação também tem que ser contínua. Ela tem que ser contínua. Ela tem que ser sistêmica. Ela tem que ser sistêmica. Acho que seria essa palavra. É isso daí. Essa é a comunicação sistêmica. Porque as táticas e a metodologia, você vai vir no plano de implementação, né? Então, vai trazer uma nova metodologia de vendas para o Brasil. Primeiro, entender o porquê. Ela falou sobre o propósito. Qual é o propósito disso? Por que vocês querem medir dessa forma? Comece pelo porquê. Tem até um livro super famoso e muito lido, independente da área que você falou, né? Qual é a riqueza de trazer a PRI da indústria farmacêutica com a ajuda do mercado de pagamento? Se a gente pegar os principais livros hoje, eles não são direcionados para nenhuma área. Sim. Eles são generalistas. Eles são generalistas. E você falar assim, comece pelo porquê, ou trazer a razão, o propósito, é importante. Porque você não abraça um projeto se você não acreditar nele. O Lean traz resultado muito rápido. Então, ali que começou esse vínculo. Tinha algumas iniciativas isoladas, mas quando a gente começou a fazer com a Gemba esse programa de formação e essa jornada, que a gente chama lá de Lean Six Sigma, aí ficou muito mais robusto. Né? Daí a gente começou a fazer vários eventos em todos os anos, né? Nessa jornada, a importância dessa jornada, este caminho leva aos melhores resultados, porque a cooperativa evolui junto com os profissionais. Né? A gente tem que comentar, não adianta só a gente formar todos os profissionais como o Black, sem ter este caminho, a cooperativa não consegue evoluir nas suas práticas dentro das unidades. Né? Então, Vânia, primeiro a gente fez a primeira turma Lean, né? Primeiro PFPL, e depois a gente seguiu com a trilha do Green Belt e uma turma de Black Belt. Só que, paralelo a isso, a gente viu que precisava formar mais pessoas. Então, a gente, nos últimos 2 anos, são 2 turmas de Lean por ano. A gente consegue capacitar, então, 2 turmas de Lean, né? Esse ano a gente vai fazer mais uma turma de Green Belt e mais uma turma de Lean. Então, pensando ali, são mais de 100 colaboradores que já foram capacitados e já desenvolveram projetos dentro da cooperativa. E tem isso também, porque muitas empresas acabam indo por um modismo, acabam indo porque escutam muito, eu quero ser um Black Belt, eu quero formar meu time de Black Belt. É a mesma coisa que você dar uma Ferrari com o freio de mão puxado na mão de uma pessoa que nunca dirigiu. Ela não vai saber o que fazer com tudo aquilo e sair do lugar, né? E sair do lugar. Ela não vai saber como sair do lugar com uma potência daquela mão, porque as ferramentas de Six Sigma nível Black Belt são ferramentas robustas, são ferramentas de análises complexas. Então, eu até gostaria assim, que vocês dessem trouxessem essa experiência de vocês, porque quando as empresas às vezes nos procuram e falam, nós queremos fazer uma turma de Green Belt depois para Black, eu pergunto, o que vocês fazem de linha aí dentro? Como é que está estruturado isso? Vocês já fazem Kaizens? Vocês já executam mapeamento de fluxo de valor? Que ferramentas que vocês utilizam do Lean? Não, a gente quer Six Sigma. E aí eu tenho que fazer todo um trabalho. Com vocês, não. Vocês já entenderam que o básico tem que vir em primeiro lugar. O essencial, a base tem que vir em primeiro lugar, né? Como é que foi essa visão de vocês? Entender que primeiro a formação Lean, depois vem o Green Belt, depois o Black Belt, porque senão vocês não vão conseguir aproveitar, né, o conhecimento como se devia. E até, Vânia, para poder nivelar um pouco também, porque às vezes você correr lá no Black, lá na frente, às vezes você não sabe se todas as pessoas também estão com o mesmo conhecimento,
conhecimento, tem as mesmas ferramentas. Então foi até uma decisão interna, a gente, não, primeiro nível, todo mundo faz o Lean, e aí depois a gente vai evoluindo. Tanto que tem algumas pessoas que às vezes falam, não, para mim não tem interesse em seguir pro Green ou pro Black, o Lean já é suficiente para eu desenvolver as minhas atividades. Então ali a gente vai também amadurecendo junto com a cooperativa e vendo quais são as necessidades, entendendo também o que os processos têm disponibilidade também para fazer um projeto Black ou não, um Green ou não, mas o Lean, com certeza, a gente consegue aplicar muito no dia a dia, qualquer tipo de processo, né? A gente fez uma turma bem voltada para a área técnica, por exemplo, bem para a parte de assistência técnica, voltado ao cooperado, atendimento ao cooperado, então foi uma das turmas com esse foco. Ano passado a gente fez uma turma voltada para o Lean Office, também para puxar esse pessoal da área mais administrativa, para eles também conhecerem, entenderem e conseguirem aplicar essas ferramentas. A gente ficou 1000 dias sem acidente de trabalho, por exemplo. Uau. 1000 dias numa operação metalúrgica extremamente perigosa. Extremamente perigosa. Sim, 1000 dias sem acidente de trabalho. O engajamento, quando a gente começou a transformação, não era ruim, era 65% nesse índice, que é um índice de engajamento que a pessoa realmente demonstra que ele está engajada pelas respostas que ele deu na pesquisa. Esse número levou a 78%. O padrão mundial para industrial que a IBM divulgava era 70%. 70% era classe mundial. Acima. Nós chegamos a 78%. Para você atingir 1000 dias é que você criou eventualmente um censo, por exemplo. Você tem basicamente todo mundo é técnico de segurança. Todo mundo é inspetor de qualidade. Todo mundo é analista de custos. Então você tem esse tipo de situação, é o grau de maturidade que leva a esse resultado. É um grau de excelência, mas a segurança é discutida na gestão visual, por exemplo. Todo dia a gente tinha o diálogo semanal de segurança. Então tinha um papel lá. E o supervisor tinha que pegar aquele diálogo uma vez por semana, como parte da gestão visual da rotina, tinha que cumprir um top de segurança com a equipe ali durante a reunião de 5 minutos. No episódio anterior a gente falou sobre essa questão de segurança, né? Comentamos bastante sobre isso. E a segurança também é cultural. Também é cultural. Também não é, vamos implementar, treinamos todo mundo, implementamos lá os quadros sobre segurança e o que não se fala mais nisso. É um exercício diário. Falar sobre segurança, nem que seja por 5 minutos. A gente iniciava a reunião do board nos Estados Unidos com o pessoal do fundo de Private Equity em Wall Street. O primeiro slide era o índice de incidente de trabalho. O primeiro slide da apresentação para o board não era financeiro, era de segurança. Para passar qual a ideia? Segurança é o assunto número 1. Ele falou, nós vamos discutir primeiro. Na minha apresentação trimestral para o funcionário, primeiro assunto, a métrica de segurança. É a primeira métrica que nós vamos mostrar para as pessoas. Lá no Canadá, o pessoal é bem preocupado com questões de segurança? Muito. No Canadá é muito. Muito. Excepcionalmente. Tem a OSHA americana e WISB, que é a canadense. Né? Eu lembro que eu parei duas máquinas uma vez, porque estava com risco de segurança, a minha técnica me chamou. Aí, logicamente, tinha um conflito entre produção. E, no fim, eu tive que decidir. Nós paramos a máquina, deu um quiprocó lá, mas tinha um risco iminente de condição insegura, né? Puncionar o dedo. Acho que nós paramos por 2 horas, colocamos lá um band-aid seguro até a gente erradicar o risco. Né? Eu fui auditado 2 vezes pelo Ministério do Trabalho. Né? Uma deles, eles vieram com uma lista gigantesca de ações, que até me ajudou, porque eu já tinha vislumbrado alguns investimentos que eu queria fazer, e aquilo mais ou menos me ajudou a levar isso para o comitê diretivo da empresa para fazer os investimentos. Então é muito forte lá. Eu vejo que no Brasil, né, o Ministério do Trabalho está começando a fazer visitas esporádicas também, não como o Canadá ainda, né, mas eu acho que isso vai ser uma tendência futura. E o alinhamento, né? Eu acho que alinhamento. Ali todo mundo sabe aonde a empresa todos quer falam chegar, a onde mesma língua. ela busca chegar, sabe? Então, assim, desde todas as áreas, administrativa, toda a parte operacional, logística, todo mundo sabe aonde a empresa quer chegar. A gente tem uma visão a longo prazo, sabe, da empresa, a gente traz isso para o ano, a gente desdobra isso mensalmente e todos os setores falam a mesma língua, assim, sabe? Todo mundo sabe a importância que cada setor tem. A gente vê uma equipe muito mais engajada, com senso de pertencimento, de dono. Poxa, eu sei a minha responsabilidade. Eu não posso furar, sabe? Então, as pessoas têm mais esse comprometimento, assim, sabe? Então, eu vejo uma empresa muito mais profissional. É uma empresa que está deixando de ser familiar para ser uma empresa muito mais profissional. Eu acho que essa é a principal evolução que a gente teve, sabe? E dentro desses trabalhos, né, quando são desenvolvidos com esse propósito, a técnica aplicada, geralmente ela é simples, porque quando você quer
tornar algo complexo, para você alcançar resultado é muito mais difícil. Isso tem muita relação também nesse trabalho, porque quando a gente vem com simplicidade, que é execução, é pensar, tá, ok, eu tenho uma estratégia, o que é a minha estratégia? O que eu vou vender, qual é o meu mix, quanto eu quero faturar, qual que é o resultado que eu busco no meu negócio. Isso desdobra para o tático. Qual que é o tático? É quem está no dia a dia organizando e direcionando as equipes. Que desdobra para o operacional, que é quem vai executar. Só que a estratégia desce e o resultado sobe. Então, o operacional entrega aqui que vai chegar lá em cima. Quando há esse entendimento, como o Márcio falou, né, vocês comentaram sobre a estratégia bem desenhada, a coisa começa a acontecer e fica mais fácil gerenciar e medir isso. Sim. Só que você tem que medir todo dia. Tem que ser o diário. Dia a dia. É o diário. É ali o controle diário, a entrega diária. Começa pela entrega diária. Depois nós vamos pensar na entrega semanal, mensal. Mas se a gente não fizer o diário, muitas vezes a gente, no longo do mês, a gente já não consegue corrigir mais a rota. Né? Então é muito importante esse controle diário que a gente faz. Eu tenho paciente que espera menos no pronto-socorro e esse talvez de todos seja o que merece uma maior atenção, e não só por uma questão de estética do pronto-socorro, estou falando de grandes desafios aqui, até maiores do que do Nossa Senhora das Graças, por exemplo, o Hospital Evangélico, né, Gisele? O Hospital do Trabalhador, o Hospital Cajuru, que lidam com situações totalmente imponderáveis e casos de extrema gravidade, né, que relacionados a causas externas, né, que é a questão do trauma, e quanto menos esse paciente com decisão de internar permaneça no pronto-socorro, melhor para ele. Né? Isso é comprovado, porque um paciente com decisão de internar que permanece no pronto-socorro mais do que 12 horas, esse grupo de pacientes tem a mortalidade duplicada. A mortalidade é 2 vezes maior. E a morbidade também é maior, porque quando ele chega no leito, né, quando finalmente ele consegue chegar no leito, em média ele fica 4 a 7 dias a mais do que ele ficaria se ele tivesse chegado na hora certa. E aí vira uma bola de neve, né? Se ele fica 4 a 7 a mais, o que precisa chegar também vai demorar, quando chegar vai demorar, e assim por diante, e a gente vai trazendo um ciclo vicioso muito ruim que a gente tem que interromper, quebrar e transformar isso num ciclo virtuoso. Como é que eu faço isso? Olha, o Lean, sem dúvida nenhuma, tem uma participação gigantesca nisso. Eu acho que a primeira medida, se alguém pede, mas o que conselho pode dar para que o hospital possa perceber aonde está o problema? Precisa mapear o processo. Eu preciso mapear o fluxo inteiro do paciente, da jornada dele, desde a hora que ele retira a senha para ser atendido lá no pronto-socorro, até o momento em que ele vai embora para casa. Trazendo uma energia para baixo logo no início do meu dia. Agora, se eu decido intencionalmente começar o meu dia, por exemplo, para quem gosta, começar com um sonzinho com jazz, no ambiente da minha cozinha, da minha sala, liga um jazz, um ambiente tranquilo, vai tomar um café da manhã tranquilo, escolhe aquilo que vai consumir como conteúdo, o que acontece? Eu tendo a replicar esse comportamento. O autor traz aqui também que muitos auditores, né, quem trabalha em auditoria, está muito habituado em encontrar um erro no dia a dia deles. A tendência desse profissional é chegar em casa e apontar o erro do esposo ou da esposa. Ai, deixou essa toalha aqui, não acredito que deixou mais uma vez em cima da cama. Então ele observa o erro, a falha, o deslize, ao invés de observar que a esposa de repente está fazendo um jantar especial para os dois. É a tendência do nosso cérebro de enxergar aquilo que a gente vê com mais frequência. Eu não sabia disso, mas eu tenho um hábito. Quando eu chego em casa no final do dia, o hábito é de deixar o calçado na porta, literalmente, né? Nunca entrar o calçado dentro de casa. E a primeira coisa que eu falo é, Alexa, toca jazz. Ai, que legal, eu Isso amo. Durante a semana. E aí, no sábado de manhã e no domingo de manhã, que eu tenho tempo para fazer um café da manhã, eu mesma preparar o café da manhã, eu já levanto, já chego, né, na cozinha e já falo, Alexa, toca música, minha playlist francesa. E eu adoro música francesa. E fico ali fazendo café da manhã, tomando aquele cafezinho na varanda, tomando um solzinho, escutando música francesa, que daí é a minha rotina de sábado e domingo. Mas à noite, quando chego em casa, eu gosto de, sabe, a luz baixa. É realmente um hábito que eu percebi que começou a me fazer muito bem e ajudar depurar um pouco as coisas que acontecem no dia a dia. Totalmente. O excesso de reuniões, o excesso de e-mail. Então, é um hábito que para mim funcionou bem, e quando eu comento com uma outra pessoa, todo mundo fala, nossa, eu nunca tinha pensado que isso fazia tão bem, vou fazer também. Né? E isso realmente reverbera assim, na nossa energia, e inclusive na forma que a gente vai dormir, né? Pode sim ter movimentos escaláveis, onde você faz um projeto piloto, vai lá, resolve um problema,
e depois você multiplica. Eu vou dar o exemplo de um trabalho que eu fiz lá atrás, no tempo de Alcoa ainda, mas que para mim foi inesquecível, marcou muito. O trabalho que nós fizemos era num cliente da Alcoa, que estava com uma dificuldade do custo, na questão de custo, e nós fizemos um trabalho de setup. Ele tinha 4 máquinas que trabalhavam 24 horas fazendo o mesmo produto para a indústria automobilística. Essas máquinas, elas a cada 4, 5 horas, elas tinham que trocar um molde e colocar outro, porque era um processo de prensar, né? E gerava algumas sujeiras assim no processo, tinha que tirar, fazer toda a limpeza, então eu tinha que fazer setup. Então imagine, tinha 4 setups por dia em cada máquina, então 4, 8, 16 setups por dia. E o setup durava em média, nós medimos lá um histórico, 1 hora. Nós fizemos um trabalho de melhoria lá, nós derrubamos para 12 minutos. Então de 1 hora para 12 minutos nós reduzimos 80%. Então você imagina 80%. Desses 16 setups, cada 16 horas por dia, né? A gente passou a perder ali 2 horas por dia. Então você ganha 14 horas de produção. 14 horas produzindo, o teu custo por produto reduz de uma forma bem importante, né? Então uma parte do teu problema é resolvido ali. Então você mostra exemplos, olha, com técnicas, padrões e aplicações diretas, você vai ter ganho. Só que esse ganho tem que ser mensurado, alguém tem que medir ele para mostrar, ó, isso trouxe um custo reduzido de tanto, né? Não na mesma proporção do 80% do setup, porque tem outros custos, mas isso impacta em tanto. E aí você vai gerando movimentos que vai fazer a transformação. Mas tem que ter assim, ó, interesse. Mas hoje o mundo é um só, né? É o concorrente daqui do Brasil, ele faz concorrência, né? Um fornecedor faz concorrência com alguém lá na Romênia, na China, né? Então, acho que essa eficiência da cadeia produtiva é importante evoluir, é importante crescer. Acho que o governo está atento a isso, mas a gente precisa também ter as iniciativas privadas, porque só depender do governo talvez não seja o suficiente, né? Perfeito. Mas acho que o governo está atento, mas também pressionado pelas grandes lideranças industriais, né? Os representantes da indústria, com certeza, também, né? Sentam lá no Senado para falar, e aí, precisamos ter condições melhores de trabalho, condições de capacitar os nossos times para ser mais eficiente e a gente não ter aí históricos como nós temos tido de um processo de desindustrialização absurda no nosso país. Então, sendo que tem conhecimento para isso, né? A gente tem como fazer diferente aqui. Sim. A gente tem know-how, a gente tem ótimos profissionais, nós temos escolas muito boas que formam grandes profissionais, nós temos muita coisa positiva. Falta interesse mesmo, né? Então, até interesse há em muitas frentes, mas falta-se um conjunto de coisas que seja mais forte em todos os níveis, sabe? Porque você tem um pouco em cada lugar. Mas para mim isso é um modelo mental. Pode ser. Se a indústria está sentindo a dor, se a indústria, igual você falou, às vezes ali uma pedrinha que está no sapato do empresário incomodando. Do empresário incomodando ali uma pequena indústria, uma média indústria. Se ele está vendo que ele está sofrendo com prejuízo, com descarte de material, às vezes vai lá, a gente vai visitar às vezes uma empresa, né? É comum a gente visitar empresas e olha lá atrás, lá tem lá um barracão de material que foi descartado. Obsoleto. Obsoleto. Acontece muito isso. O cara vai lá e produz, que é um dos desperdícios do Lean, que é a superprodução. O cara tem máquina, tem gente, tem mão de obra ali, tem material. Vão produzir, tem gente aí, vão produzir. Aí vai produzindo. Só que vai colocar no estoque. Eu fiz um trabalho que me marcou muito com uma empresa que ela estava assim, ó. O índice de produtividade dela aumentava continuamente, produtividade hora homem mesmo, produtos produzidos por hora por pessoa. Pô, que legal, recordes. Só que daí você vai mergulhar para entender, pô, que legal, isso é bom, isso é interessante, tá ficando mais barato, né, o custo por produto produzido. Vamos ver onde está esse produto. Tava no estoque. Já não faz tanto sentido, porque se você não fatura, o seu custo por produto não é tão barato. E aí fomos avaliar as entregas em relação à demanda dos clientes. O índice de entrega estava caindo. Por quê? A empresa tinha aquela visão que ainda algumas empresas têm. Vamos fazer bastante, porque gastei 1 milhão para fazer 1 milhão, custa R$1. Se eu gastar 1 milhão para fazer 500, vai custar R$2. Mas é uma leitura teórica ainda, porque só vai custar X ou Y depois que eu faturar, vender. E se eu produzo o que o mercado não quer, eu não vou faturar. Eu vou ter mais custo ainda, que é custo de estoque, movimentação, transporte, etc. E daí, o que a empresa nós percebemos? Que a parte de nivelamento da entrada do pedido
olhando pro mercado, pro cliente, essa transformação entre o mercado e a produção não era adequada. Então nós passamos a fazer o quê? Alimentar a informação do mercado através da área comercial, né? Inteligência de mercado, fazer todo o planejamento no PCP e a fábrica produz o que nós entendemos que o mercado absorve. Mudou o cenário. A performance de produção, de quantidade, caiu, porque os produtos são mais complexos, tem mais setup, eu faço produto mais diferente, né? Então caiu. Mas, por outro lado, aumentou de uma forma assim fantástica o índice de entrega ao cliente. Então, foco com visão no cliente. Quando o ser humano tem certeza das coisas, ele dá o passo. É aquela coisa, não, peraí, agora eu tenho certeza, isso aqui dá certo, eu vou dar o passo. Só que ao mesmo tempo nós somos seres duais, né? Claro e escuro, o sol e a lua. Frio, calor. Frio, calor. Então nós gostamos, amamos e temos a necessidade da certeza e também temos a necessidade da incerteza, que é o tempero da vida, é a variedade, aquilo que faz com que o nosso olho brilhe. A curiosidade. A curiosidade, o novo, a novidade. Então, se eu dissesse pra você assim, todo dia, aquela música, todo dia ela faz tudo sempre igual, certeza, que legal, ela faz tudo sempre igual, ela é previsível, como eu gosto disso. Mas ao mesmo tempo, se não tiver um temperinho, uma imprevisibilidade, uma surpresa, a vida se torna muito chata. Então, o ser humano, ele busca também por essa variedade, por essa incerteza, por algo diferente, algo surpreendente. Inclusive, não são todas as pessoas que gostam de surpresa, eu costumo dizer que nós gostamos das surpresas que podemos controlar, né? Nossa, que surpresa incrível, mas aquela que você não pode controlar, você chama de problema, né? Incertezas da vida, faz parte, é o tempero, é o equilíbrio. Existem pessoas regidas por certeza e incerteza. Eu sempre dou exemplo dos meus pais, que eu acho muito curioso. Meu pai é um homem regido pela certeza. Toda vez que ele vai fazer um investimento no negócio dele, a pergunta que ele faz para mim é: filha, você tem certeza que a gente deve fazer isso? Ele tá buscando, você tem certeza? Será? Porque ele tá buscando o chão que ele tá pisando, seguro. A minha mãe é da necessidade da incerteza. Eles têm restaurante. Então nós temos uma ampliação, um pouco depois da pandemia a gente ampliou uma parte do restaurante. E para abrir a mão do meu pai foi dificílimo, precisa apresentar os planos e afim por diante, porque certeza, eu quero ter certeza de onde for meu dinheiro. A minha mãe é assim, ó: mãe, vamos abrir um restaurante, sei lá, no shopping? Vamos. Ela tem 60 e tantos anos. Meu pai... Ela não pergunta qual que é o shopping, não pergunta qual que é a loja. Não. Quanto vai ser o investimento? Será que eu aqui com quase 70 anos vou com essa energia tocar uma loja no shopping? Não. Ela diz, vamos. Incerteza, porque esse tempero é muito importante para ela. Eu costumo dizer que se casam, né? As pessoas diferentes, elas se casam. Terceira necessidade humana, necessidade de se sentir importante. Eu sou importante, eu valho a pena, você é importante, você vale a pena. Significância é o nome dessa necessidade. Eu sou uma pessoa que importa para onde eu estou. Então, quando a gente vai falar sobre significância, dar importância ao nosso colaborador, dar importância ao nosso cliente, e nós todos temos essa necessidade de significância. Para fechar fechado, uma dica para quem quer conhecer sobre Lean. Ou melhor, uma dica para quem até hoje não se interessou sobre o assunto, sobre ter isso implementado na sua empresa. Eu acho que tem que fazer o PFPL, assim, é uma grande escola. É uma escola, primeiro passo. E você? Uma dica para quem vai começar, eu acho que é olhar para isso da perspectiva de oportunidade de carreira, né? Porque a gente falou muito sobre melhoria de processo, melhoria de resultado nas organizações, né? Mas a métrica hoje de avaliação de performance de pessoas nas empresas é a capacidade de resolução de problema, né? A gente está no dia a dia nas empresas para conseguir resolver problemas e gerar resultados. E isso exige de nós capacitação profissional, capacidade de enxergar situações da maneira como elas são, e a filosofia Lean é com certeza o melhor caminho para conseguir atingir esses resultados. E ter coragem de estabelecer conversas difíceis. Exatamente. E as conversas difíceis a gente não deixa para fazer tudo de uma vez só, né? Ou deixar para a última hora, ou deixar quando já está tudo no limite. Acho que estabelecer o vínculo de confiança permite, inclusive, o exercício dos pares de trabalho, conseguir estabelecer, né, as conversas difíceis, sentar com facilidade. Eu sendo do teu lado, você viu, Valdir, eu tenho uma situação aqui para discutir com você, e eu sei que não vai ser agradável, mas
ter a confiança de que você vai ter o acolhimento, que vai ser algo mais difícil, mas a gente vai sair dali juntos com uma decisão, principalmente, né, com esse nível de confiança bem calibrado, e juntos o interesse em comum. Então é uma coisa totalmente amarrada, né, Valdir? Totalmente amarrada. Totalmente amarrado. Eu vou voltar nesse ponto daqui a pouquinho quando a gente falar especificamente de engajamento, que eu acho que o pessoal está esperando esse tópico, né? Vamos falar de engajamento. Mas você tem dúvida, conversas difíceis, né, feedback e tal, tem tudo a ver com essa questão do engajamento, né? E faz parte desse diálogo. Mas eu também conectaria o diálogo aberto e frequente. O frequente é importante, né? Tanto que lá no sistema de gestão Lean, você tem lá a gestão diária, existe uma frequência das conversas, né? Nós vamos olhar os indicadores que está no quadro. Então, a gestão à vista não é só a gestão visual. Ela tem ali uns 3 elementos, pelo menos. Você tem que ter reunião diária, tem que ter discussão de problemas. Então, ali é uma forma, pensando no nível operacional, de você discutir, ter um diálogo aberto sobre os problemas críticos que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, né? Quais são os problemas da operação? Se for no nível executivo, estou discutindo com o CFO, quais são os desafios da área financeira? Cadê os números da área financeira? Quais são os desafios que nós temos? Se na área de marketing, assim vai. Então, esse diálogo sobre os problemas que nós estamos tendo no nosso departamento, ou se é um time executivo da nossa empresa, e com a frequência necessária, né? Não dá para, vamos conversar uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, não, é pouco. A gente e às vezes não adianta assim, vamos conversar toda quarta-feira, às tal hora, ou todos os dias às 9. Conversa, tem que conversar quando tem que conversar. Exato. Quando é necessário. Também, tem essas conversas pontuais, né? Não só aquela programada, né? Deu um problema, vamos conversar, né? Se for diária, melhor ainda, né? Tanto que nós temos lá a gestão diária, né? No Gamber, para fazer essa conversa, né? E levamos a sério. No nível operacional, essa rotina. A ferramenta da gestão. Gestão da rotina é importante ter essa conversa todo dia, avaliar como é que nós estamos, discutir os problemas, né? Sim. As pessoas, difícil, né? Elas estão um pouco descoladas da realidade. Eu vejo, principalmente os mais jovens, assim, com essa geração TikTok, da internet. Uma blogueira faz um stories e ganha 30 mil. E eles adotaram isso pra vida como se fosse algo normal. Mas a gente tá falando de 0,001 das pessoas que fazem a tentativa, né? Exatamente. Nós não estamos nem falando da 0,001 da população. Nós estamos falando assim, de 0,001 de quem faz a tentativa de se tornar um influencer. Exatamente. Mas eles adotaram isso pro contexto como um todo. Como possibilidade de carreira, uma carreira relativamente fácil, né? Que eu não preciso fazer uma formação em Lean. Pra que eu vou fazer um Lean Office se eu faço um TikTok e me dou bem na dancinha, né? E as pessoas que se dedicam a isso também levam tempo, que acho que é outra coisa que essa geração não leva muito em consideração. Tempo. As coisas precisam ser construídas, né? Você vai chegar lá e todo mundo quer tudo pra ontem. Né? Exatamente. A internet deixou tudo muito pra ontem, né? E eu quero que vocês nos contem o que faz um escritório que gera valor. Eu acho que um ponto que você disse, as formas de gestão de projeto, elas vão se adaptando, principalmente cada cultura da empresa, o objetivo que cada empresa tem, formato de trabalho. Então, eu acredito que talvez algumas empresas que têm um formato um pouco mais tradicional, os perfis tradicionais de gestão de projetos, métodos tradicionais, eles vão se adequando bem. Mas conforme o mundo vai evoluindo, a gente vai, dizemos aí no mundo VUCA, mundo BANI, enfim, as coisas vão ficando mais rápidas. E aí a gente precisa ter estratégias que consigam agregar valor para a companhia, agregar valor para a cadeia de pessoas envolvidas nos processos, enfim, para poder realmente gerar valor sem perder tempo, porque tempo cada vez mais escasso, e para isso a gente precisa realmente flexibilizar, buscar coisas novas, inovar, pegar as metodologias, as melhores práticas do passado e usar como Lego para compor aí novas abordagens, enfim. Então, o VMO, ele traz essa pegada um pouco mais abrangente do que simplesmente uma área de melhoria contínua. Value Management Office, que é o escritório de gerenciamento de valor. né? Entendi. Então, o VMO... Só para explicar para o público aí. Sim. E uma coisa que é legal, por exemplo, no nosso dia a dia, o que a gente tem aprendido bastante é essa questão do dinamismo, né? A gente, claro, sempre utilizar muito a metodologia, utilizar as ferramentas, mas a gente se adaptar a cada realidade. Nós temos projetos com programas na manufatura, nós temos programas de back-office, e para cada um a gente precisa entender qual é a realidade de cada
departamento, né? O que o cliente está nos dizendo, quais são as dores que ele tem. E vindo essa informação para nós, a gente começa a discutir também no time qual que é a melhor metodologia, como é que a gente vai tratar cada um desses projetos para que a gente possa efetivamente gerar valor e engajar também os times para que eles trabalhem junto conosco a fim de que a gente possa trazer os melhores resultados para a organização. Quando não quer, não quer. A mudança, ela acontece com base naqueles que querem mudar. Então, se a pessoa não quer mudar, ela não vai mudar, não vai melhorar, só que aí ela é uma escolha dela para a vida dela, para a carreira dela. Então, se ela quer ficar estagnada, não quer mudar, não quer um treinamento, não quer desenvolver um projeto de melhoria contínua, não quer sair do status quo, é uma escolha da pessoa. Nós, como VMO, ou nem o próprio gestor da pessoa, tem como mudá-la, né? Agora, de fato, o melhor está reservado para quem busca a melhoria, né? Então, a partir daí, a gente alavanca e constrói toda a cadeia de melhoria. Não que a gente não tenha, muito pelo contrário, né? A gente tem um bom balanço de pontinhos verdes e pontinhos vermelhos, mas é que realmente existem sim estratégias para engajamento. Não é que a gente não vai começar um projeto e vai ter uma abordagem seca, sem uma visão de engajamento e tal. A gente tem todo um trabalho para isso. Mas uma vez que isso não é vontade da área ou da pessoa, ou enfim, não tem que fazer. Temos que, como água, né? Desviar e seguir com o fluxo de valor. E as ferramentas do Gemba nos ajudaram nisso. Então o time ele consegue hoje visitar a operação do cliente, olhar, entender, trazer números para começar a construir uma proposta de solução mais adequada. A proposta de valor da Simple para os clientes da Simple é um projeto de sucesso e isso hoje acontece por alguns diferenciais. Um deles é o time ter essa expertise hoje de processo e usar as ferramentas que aprenderam aqui no Black Belt no dia a dia deles durante a execução dos projetos. Bacana. E como é que está o teu início desse processo, Denis? Olha, como é que foi tua formação? Como é que foi tua história de formação, né? Eu venho do Gemba, digamos, pensando na aplicação do nosso produto. Eu conheci a KNAP até através de um cliente. Você está quanto trabalhando tempo na como KNAP? manutenção. Eu vou 15 anos e meio. 14 e meio, desculpa, vou fazer 15 anos agora. O turnover da KNAP é interessante, né? Pode rolar que a classe mundial está dentro da classe mundial de excelência, porque eu estive com o diretor de operações da KNAP no episódio anterior e ele falou que está há 21 anos na companhia, agora vem você contando que está há 15 anos. Exatamente. Então, tecnicamente, gente, é uma empresa que não sofre de turnover. Tem boas estratégias de retenção. Isso aí. Eu conheci, inclusive, ele foi o primeiro, digamos, da equipe da KNAP que continua hoje lá. Ele foi o primeiro que eu conheci. Ele era o gerente do projeto onde eu estava trabalhando como técnico de manutenção. E minha experiência, digamos, ela começou exatamente aí, técnico de manutenção, depois passei por acompanhamento de projetos em campo, atuando como supervisor de projetos, não exatamente um gerente, mas uma supervisão em campo. E aí comecei a fazer planejamento técnico e passei para gerente de engenharia. Tá? E aí foi nesse processo aí que eu acabei me mudando. Eu não sou daqui, eu sou de Recife, sou natural de Recife. E quando eu estava em Recife, foi quando eu conheci a KNAP, né? Depois de começar a trabalhar na KNAP, ainda demorei alguns anos para me mudar para cá. Estou aqui há 9 anos. Você comentou que, até eu comentei que o André também tinha falado, e você, né, acabou aqui nos bastidores também confirmando que durante as aulas você já consegue identificar. Conta um pouquinho disso, com as tuas palavras. Isso, porque a partir do momento que a gente começa a rever a importância dos processos, digamos, de ter processos bem estabelecidos, ter informação disponível, isso acabou já gerando algumas mudanças nossas. Por exemplo, na minha área, eu comecei até a revisar com a equipe. Poxa, nossas informações estão realmente disponíveis, estão de fácil acesso. A gente acabou reestruturando um pouco, né, dessas informações e como elas estão organizadas, a organização das informações, fazendo um 5S. Foi um 5S, só que um 5S nos nossos arquivos lá, nos nossos documentos. Então, a gente está nesse processo aí, por exemplo, na minha área, a gente está nesse processo de fazer um 5S até nas informações que a gente tem, revisando processos. A gente já tem um projeto em mente já para certificação, mas a gente já está trabalhando ali no background, levantando os dados, garantindo que a gente vai ter os dados necessários
para que a gente consiga fazer as medições. Né? Mas o mais interessante foi que quando a gente treinou os líderes para fazer os Kaizens, junto com o 5S, nós começamos, por exemplo, uma coisa mais, pode parecer muito simples para as empresas que estão num grau de excelência, mas lá não tinha demarcação nenhuma, zero. Então, você não sabia onde você andava, risco de tropeçar, risco de cair. Então, nós passamos a demarcar tudo e eventualmente, tudo tinha a sua função, onde você tinha que andar, onde você tinha que deixar um carrinho de sucata, um carrinho de processo, uma pilhadeira. Nós demarcamos ali em torno de uns 6, 7 quilômetros. Gestão visual, gestão de sinalização suspensa, total de 180 Kaizens em segurança e ergonomia em 2018, mais 200 em 2019, né, que levou a gente a ter... foi a primeira fábrica do Canadá a ter 0 acidentes por mais de um ano. Porque lá era basicamente todo mundo tinha afastamento quase todo mês. Né. E esse custo do afastamento dos 50 mil reais, que lá também é correlato a 12, 15 mil dólares, basicamente zerou. Isso, inclusive, ajuda, aqui no Brasil também, né, porque tem eu não sei qual que é o termo, que não sei se é fator previdenciário, é um índice que vai atrelado ao seguro que você paga. Então, logicamente, quando você tem esse fator, e me perdoem os técnicos de segurança que foram assistir isso se eu estou falando uma besteira, mas tem um dado que ele é atrelado eventualmente ao que a empresa paga em termos de seguro, né? Então, se você tem realmente uma empresa, entre aspas, segura, com 0 acidentes ou com, vamos falar assim, pouco risco, naturalmente você paga menos. Sim. Tá? Então, fazendo essa analogia, zerando, a gente teve em 2018, em 2017, quando eu fiz o treinamento do SQDCP, houveram 18 acidentes com afastamento naquela planta. Em 2019, no primeiro semestre, ainda com as dificuldades, a gente teve 6. Né? Então, vamos falar assim, consideramos aí 70 mil dólares de custo de não segurança, né, de pessoas afastadas. Em 2019 foi 0. Né? Sem falar, eventualmente, no engajamento das pessoas, porque, logicamente, tinham pessoas que não ficavam muito tempo, então tinha um churn rate, que era rotatividade, que era medido também. A gente tinha a medição do churn rate, e estava acima de uma métrica lá de 2% da corporação, e em 2019 a gente zerou também. A estratégia ela é feita, ela é revisada ao longo do tempo, mas ela não muda completamente. Então, para uma empresa que está inserida no mercado de altamente competitivo, que envolve tecnologia e inovação, a educação continuada, o treinamento continuado, com a aplicação do que existe de melhor a nível de ferramentas para que favoreça o desenvolvimento da operação, ela fica ela precisa ser tratada num nível onde você possa ter uma coerência entre o que você une de teoria e prática, aplicando na sua operação e trazendo o resultado, porque no final de um período você é medido também por aquele resultado, a efetividade do que você traz. Em mercados cada vez mais competitivos, você precisa ser cada vez mais efetivo. Combinar a eficiência, né, com o atingimento dos objetivos sem desperdício de recursos. Então vejo que isso precisa estar bem definido na estratégia, como propósito da empresa. Eu como responsável da área de operações, eu trago isso já dentro do meu DNA, né, como uma obrigação de estar sempre atento a aplicar a melhor tecnologia possível com visão de processos e desenvolvendo pessoas. Eu acredito muito nesse tripé, nessa tríade, que como um ciclo virtuoso para que a empresa ela perpetue no seu mercado. Sempre penso o 5S como um programa, uma gestão cultural dentro do negócio. E tê-lo, na minha opinião, é uma forma de educar as pessoas para a melhoria contínua, entende? É o primeiro passo do Lean? Não vejo como primeiro, não vejo, assim, eu vejo como base, óbvio, mas por que eu falo que não vejo? Porque eu já tive vários desafios assim, sabe? De chegar em algumas empresas e a empresa está com uma dificuldade gigantesca para entregar o produto. Aí eu vou lá e gastar X horas para fazer 5S, eu sei que é um problema, eu sei que é necessário, mas cara, não está entregando o produto,
Vamos entender porque não entrega o produto. O foco na prioridade. Vamos focar na prioridade. Às vezes é produto, às vezes é custo, às vezes é segurança. Tudo isso vai envolver um pouco de 5S, tá? Mas eu tô falando da estruturação mesmo de um programa. Então você vai atuando. No momento certo, você pode transformar isso num programa, mas aos poucos você já está educando as pessoas. Agora, ter isso estruturadamente, com avaliações, com verificações, com todo mundo olhando, isso aqui deveria estar em cima aqui, está fora do lugar. Isso é importante, porque ao longo dos anos você vai tornando isso cultural dentro do seu negócio, tá? Não estou dizendo que não é, mas eu não vejo como uma receitinha de bolo. É a primeira coisa que faz 5S, depois é aquilo. Não, faz o que é necessário. E o 5S é parte de tudo. Tudo que a gente faz. Se eu tenho uma reunião que eu tenho que chegar às 8 e eu chego às 8, eu tenho disciplina. Eu tenho 5S. Entende? Se eu tenho um lugar para colocar a matéria-prima e eu coloco no lugar certo, eu tenho organização. Se eu não deixo coisas fora do lugar, eu também tenho, entende? Então, você vai criando isso no dia a dia, mas você pode sistematizar para ter as verificações periódicas. Mas na minha leitura, o melhor 5S de todos é aquele que nem de auditoria precisa. As coisas simplesmente acontecem. Essa é a minha visão.